comigo. Diz assim o texto: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Mais uma vez, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Amém? Assim nos ensina a palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que o Senhor Jesus nos alerta de que surgiriam muitos falsos profetas, a mesma palavra de Deus também nos orienta a não desprezarmos as profecias. Nós precisamos ter muito cuidado nesse ponto, porque são muitos os falsos profetas, mas ainda existem profetas de Deus, irmãos. Ainda existem profetas de Deus, homens a quem Deus tem revelado o que Ele irá fazer. Com qual objetivo? Trazer à igreja um arrependimento, um conserto e uma preparação para o que está por vir. O objetivo não é nos assustar, o objetivo é que nós estejamos nos preparando. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês hoje sobre a profecia fora das Escrituras que mais me impressionou até hoje. E mais me impressionou por quê? Porque esta profecia, ela foi entregue por uma senhora norueguesa de 90 anos de idade, e que o Senhor revelou a ela 4 sinais que aconteceriam antes de uma terceira guerra mundial. E ela disse também a respeito do arrebatamento da igreja. Então eu quero falar hoje sobre essa profecia que é impressionante. Eu conheci, na verdade, essa profecia há cerca de 7 anos atrás, através de um blog. E esse blog, essa semana, eu descobri que ainda está ativo na internet. Então eu tirei 2 prints dele. Eu queria que o meu filho colocasse aqui no telão. É o número 1, primeiro, por favor. Profecia de 1968 sobre os últimos dias, profecia entregue na Noruega. Talvez vocês não estejam enxergando a data aí. Então eu queria que você colocasse o segundo print, que pega mais de perto. Aqui, ó, 2 de dezembro de 2008. Eu conheci essa profecia provavelmente em 2009. Eu tive acesso a esse blog em 2009. Mas ela se reporta a uma profecia de 48 anos atrás. Uma profecia de 1968, quando nem eu era nascido ainda. E o texto desse blog aqui é a tradução de um site norte-americano, que por sua vez traduziu o artigo de um site alemão. E nessas alturas do campeonato você já deve estar se perguntando: será que essa profecia é mesmo verídica? Porque veja, o blog de 2008 traduziu de um site americano, que por sua vez traduziu de um site alemão. Isso me levou a fazer o quê? Uma investigação. Eu, aliás, sou especialista em fazer investigações pela internet, conheço alguns mecanismos muito bons, e eu confirmei toda essa história. A história é mesmo verídica. Coloca por favor a imagem número 3. Esse texto, irmãos, ele circula na internet pelo menos desde 2001 em inglês. 2001 em inglês, como vocês veem aqui, tá? Isso aqui é uma busca que eu fiz no Google, e eu fiz uma busca com limite de data. Eu fiz entre 1º de janeiro de 2000 e 1º de janeiro de 2005. E eu coloquei 2 palavras-chave: a palavra profecia em inglês e a palavra Valdres, que é o nome da cidade norueguesa de onde veio a profecia. E assim eu descobri
sites, um de 2003, um de 2002 e o mais antigo de 2001, trazendo esta profecia. Põe por favor a imagem 4. Agora vejam isso, mudando ali de 1º de janeiro de 90 para 31 de dezembro de 2000, do ano 2000, eu não encontrei nada em inglês, mas eu encontrei com a palavra Valdrez em 1968, e eu encontrei que o site mais antigo que divulga essa profecia é do ano de 1997, irmãos. Está aqui, não é o primeiro ou de baixo, é o segundo. Você não vai entender o que está escrito ali, porque está escrito em dinamarquês. Um site dinamarquês, em 1997, já divulgava a profecia que vocês tomarão conhecimento hoje. Profecia, repito, de 1968. A prova de que esse site é em dinamarquês foi que, apesar deste site não estar mais no ar, se você clicar no link, ele não abre mais, muito antigo, já deve ter sido mexido e remexido, porém fica em cachê e aparece na busca do Google, como vocês estão vendo aqui. Então eu peguei essa frase daqui e eu joguei no Google Tradutor. Põe por favor a próxima imagem. E a tradução é a seguinte, vejam comigo. Uma velha de Valdrez, que seria uma senhora, né? O Google Tradutor, ele não toma muito cuidado, né? Uma velha de Valdrez, de 90 anos, recebeu uma profecia, visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões onde ela morava. Ele se encontrou com ela e o restante não dá para a gente ver porque o site não está mais no ar. Então vocês vejam que o site mais antigo que divulga essa profecia é um site dinamarquês do ano de 1997. Quem não tinha nascido ainda nessa data aqui? Então vocês vejam quanta gente velha aqui na igreja, hein? Quem não tinha nascido em 1997? Ah, agora sim. Pô, estou me chamando de velho aqui, né? Bom, escute isso. O resumo dessa profecia é que uma senhora, como eu já disse, cristã, e agora eu vou dar mais uns detalhes disso, do movimento pentecostal norueguês, teve uma revelação na cidade de Valdrez, na Noruega, em 1968. E nessa visão, nessa revelação que Deus lhe deu, 4 grandes sinais aconteceriam no mundo, que não estavam ainda acontecendo em 68, e que aconteceriam antes de uma terceira guerra mundial e do arrebatamento da igreja. O que me chamou muito a atenção, irmãos, é que quando eu vi essa profecia há 8 anos atrás ou 7 anos atrás, apenas 3 sinais, ou apenas não, 3 sinais tinham se cumprido, faltava um. E este último sinal começou a se cumprir há cerca de 3 anos para cá, ou 4 anos para cá. Agora, eu gostaria de fazer a leitura dessa profecia completa para vocês, tá? E depois da leitura, nós vamos comentar, analisar cada um desses pontos com bastante objetividade. Só para vocês entenderem um pouco melhor. Essa senhora já tinha 90 anos de idade quando ela recebeu a profecia. Então ela contou a profecia para um evangelista muito conceituado na sua época, que era Emanuel Minos, na Noruega, um evangelista jovem naquela época, 1968. E ela pediu que ele divulgasse para o mundo a profecia. No entanto, Emanuel Minos achou que aquilo nunca se cumpriria, e ele então ficou com vergonha de divulgar, porque achou que chamariam ele de louco, faria com que o ministério dele ficasse prejudicado. Então ele guardou aquelas anotações na gaveta em sua casa e seguiu o seu ministério, que graças a Deus foi um ministério promissor. Ele se tornou conhecido não somente na Noruega, mas em toda a Europa. Mas no final da década de 80, melhor dizendo, no final da década de 80,
ele se deu conta que aqueles sinais começavam a se cumprir. Coisas que aquela senhora havia dito a ele, que lhe pareceram loucura naquela época, agora estava se cumprindo. E então ele decidiu começar a divulgar essas profecias. E ele continuou divulgando essas profecias até bem pouco tempo atrás. E inclusive ele viveu para ver os 4 sinais se cumprirem, exatamente como aquela senhora disse que aconteceria. Então, as palavras de Emanuel Minos, no texto que vai aparecer aqui no telão, estarão em azul, e as palavras da senhora estarão em vermelho. A introdução estará com a fonte em cor preta. Vamos então para esse texto, sem mais demoras. Acompanhe aqui no telão, por favor, se você puder. Pode passar aí a imagem. Esse é o texto da profecia, irmãos. Uma mulher na Noruega, que em 1968 tinha 90 anos de idade, teve uma visão do Senhor. O evangelista Emanuel Minos fazia uma conferência na cidade onde esta mulher vivia. Encontrou-se com ela e ela lhe contou sua visão. Ele a escreveu, mas achou tão estranho e ininteligível que guardou as anotações que fizera numa gaveta. Agora, cerca de 30 anos depois, ele pôde entender o sentido da visão. Então vamos para o texto de Emanuel Minos. A mulher da cidade de Valdrez era confiável e bem aceita nos círculos da fé. Eis o que ela viu. Vi o tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da terceira guerra mundial. Vi estas coisas com os olhos abertos. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo e vi cada país da Europa. Vi também a Escandinávia, vi a Noruega e certos acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus, antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. Ela mencionou 4 ondas ou fases. Primeira, antes de Jesus retornar e antes do começo da terceira guerra mundial, haverá uma détente, que é uma palavra francesa que significa uma melhora nas relações internacionais. Uma détente como nunca antes houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente, e haverá muitos, sim, muitos anos de paz. Aí agora é comentário do Emanuel Minos, está em azul. Lembre-se que ela viu isto em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Neste tempo de paz, as nações não se preocuparão com armamento. Haverá o desarmamento de muitas nações. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Vocês sabem quanto tempo duraria o armamento do Brasil se ele entrasse numa guerra com qualquer país? Você sabe quanto que o Brasil tem de armamento para sustentar uma guerra contra qualquer país? Alguém sabe? 2 horas? É mais ou menos por aí. 1 dia, irmãos, de armamento. O Brasil só consegue permanecer numa guerra por 1 dia. No dia seguinte não tem mais bala na agulha. Acabou tudo. Para vocês terem ideia. Porque nesses últimos anos, décadas, melhor dizendo, desde que eu nasci, início dos anos 70, os países foram relaxando nessa questão militar, com exceção de Estados Unidos, com exceção de Rússia, com exceção de alguns países da Europa, como França, por exemplo, Inglaterra, Alemanha. Mas os demais países do mundo foram relaxando. E a palavra détente significa isso em francês, relaxamento. Compreende? E em 1968, no auge da Guerra Fria, esta senhora disse que haveria uma détente no mundo inteiro, e que os países começariam a se desarmar. Então vou continuar aqui com a leitura, irmãos.
Nesse tempo de paz, as nações não se preocuparão com o armamento. Haverá o desarmamento de muitas nações e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A terceira guerra começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Essa é a primeira onda ou fase. Vamos para a segunda agora. Vejam o segundo sinal, queridos, diz respeito a nós. Os cristãos ficarão mornos e se desviarão do verdadeiro cristianismo. Não irão mais querer ouvir pregações penetrantes como antigamente. Não vão querer ouvir sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas: prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu. As igrejas e as casas de orações ficarão vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos. Onde deveria haver pessoas para ouvir do arrependimento e de avivamento, ali se reunirão para sentir prazer. Isto será mais marcante logo antes da volta de Jesus. Terceiro sinal, terceira onda ou terceira fase. Haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Agora, em azul, uma observação de Emanuel Minos. O conceito de se viver juntos sem se casar não existia em 1968, pelo menos não na Noruega. Prosseguindo, as pessoas serão muito impuras antes de se casarem, e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja, até mesmo pecados contra a natureza humana. Os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. Agora comentário de Emanuel Minos, o evangelista que recebeu essa profecia. Quando ela disse isso, a TV recém chegara na Noruega em 1968. E se não me engano, no Brasil tinha apenas um canal de TV, que era a TV Tupi, se não me falha a memória, 1968. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Prosseguindo, o que ela disse: os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Agora comentário de Emanuel Minas. Ela não conhecia a palavra canal, canal de televisão, como nós conhecemos hoje. Por isso falava em estações de TV. Prosseguindo a profecia. As estações serão muitas, como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem. Veremos cenas tristes de assassinatos e de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV. Coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas, homem e mulher, ou do mesmo sexo. Agora comentário de Emanuel Minos. Quando eu a ouvi dizer isso, protestei, lembrando-a de que há um parágrafo em nossa Constituição que proibia esse tipo de coisa. Mas então ela me disse: acontecerá, e você o verá. Tudo o que temos de bom desaparecerá, e toda a indecência sexual aparecerá diante dos nossos
olhos. Isso foi dito em 1968, quando no Brasil só tinha uma emissora de TV, quando na Noruega provavelmente também só tinha uma ou duas no máximo. E tudo quanto ela disse aconteceu. E as emissoras de TV naquela época só passavam coisas morais. Morais, não tinha imoralidade na TV. E ela anteviu isso em 68. Este foi o terceiro sinal. Quando eu conheci essa profecia, há 7 anos atrás, esses 3 sinais já tinham se cumprido. O sinal da igreja também. Só que de lá para cá, de 7 anos para cá, a questão da igreja só pregar felicidade e prosperidade piorou muito. A questão dos cristãos não quererem mais ouvir pregações sobre arrependimento, santificação, volta de Cristo, piorou muito. De 7 anos para cá, as coisas estão acontecendo muito rápido, irmãos. Agora vamos para o quarto e último sinal, que há 7 anos não estava se cumprindo, e está se cumprindo hoje. Vejam que incrível isso, irmãos. E eu quero lembrar que essa profecia está na internet, no mínimo desde 1997. No mínimo. E ele começou a divulgar essas profecias em 1989, Emanuel Minos. Por aí, 89, 87, 88, mais ou menos isso. A informação que eu tenho foi que foi no final da década de 80. Então vamos lá. Quarto sinal, ou fase, ou onda. Gente de países pobres invadirá a Europa. Gente de países pobres invadirá a Europa. Exatamente. Estou arrepiado aqui debaixo da minha blusa. Exatamente o que tem acontecido. E a cada ano que passa a coisa tem piorado. Agora escute. Comentário de Emanuel Minos. Em 1968 não havia este tipo de imigração em massa de outros países. Não havia. Então era uma coisa que ela estava dizendo que para ele aquilo era impossível acontecer. Mas ela prosseguiu dizendo: serão tantos, os imigrantes, que as pessoas da Europa se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. E então se completará a medida de nossos pecados. E aí Emanuel Minos protestou e disse: quanto ao tema da imigração, eu protestei porque não entendi este assunto naquela época. E ela então começou a chorar e disse: eu não verei essas coisas, mas você sim. Então Jesus voltará e começará a terceira guerra mundial. Será uma guerra curta. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de criança, comparadas à que virá e que se encerrará com bombas nucleares. O resultado será que ninguém conseguirá mais respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes e as nações ricas, principalmente. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Como consequência, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. E ela encerra dizendo: fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus, e nada do que vi entra em choque com o que a Bíblia diz. Aqueles cujos pecados foram perdoados e têm Jesus como Salvador e Senhor, estão salvos. E assim termina a profecia. Muito impressionante para mim, irmãos. Eu queria que você colocasse, por favor, nesse último quadro, nós temos aqui uma foto de Emanuel Minos, do ano de 1968. E como é que eu sei que é desse ano? Porque eu peguei essa foto não sei se é Wikipedia ou Wikipédia que se fala, tanto faz.
né? Estamos no Brasil. E nesse site, que é uma enciclopédia livre da internet, eu encontrei informações sobre Emanuel Minos em norueguês, mas com a ferramenta da internet de tradução, né, eu pude ver que realmente essa profecia foi dada a ele, e que ele se tornou muito conhecido também através dessa profecia que ele começou a divulgar no final da década de 80. Então vamos ver essa imagem do Wikipédia. Pode fechar aqui, por favor. Voltar lá para as imagens. E era aquela imagem que você colocou na hora que eu ia começar a ler o texto aqui. Isso. Essa imagem aí, queridos. Tá? Vocês podem ver ali, Emanuel Minos, 1968. Foi daqui que eu peguei a imagem, né? Está em norueguês, mas o próximo quadro já tem a tradução. Pode colocar, por favor, meu filho. Então você vê aí os dados sobre Emanuel Minos. Nascido em 11 de junho de 1925 e morreu em 15 de novembro de 2014. Era um teólogo norueguês e pregador associado com o movimento pentecostal. Agora aqui embaixo está o que nos interessa, né? Talvez a mais famosa profecia de Minos foi a que ele recebeu por uma mulher idosa de Valdrez, né? Então é só isso que diz aqui no Wikipédia. Então o próprio Wikipédia faz menção à profecia que Minos recebeu em 1968, que inclusive é a data dessa foto dele aqui na Wikipédia. Então, queridos, como eu disse no início, a história é verídica, irmãos. E se ela é verídica, se não foi uma coisa escrita depois dos acontecimentos, porque quando eu li isso há 7 anos atrás, eu fiquei achando que era uma falsa profecia, sinceramente. Algo que haviam escrito depois dos acontecimentos. E que aquele quarto acontecimento, quando eu li há 7 anos atrás, me parecia loucura aquilo. Mas está se cumprindo hoje. Está se cumprindo hoje. E não apenas isso. Estamos vendo o cenário mundial caminhando para uma terceira guerra. Bom, com respeito ainda a Emanuel Minos, seguindo aqui o meu roteiro, existem diversas pregações dele no YouTube. Eu queria que você colocasse o número 8, que é um pequeno vídeo, não tem áudio, mas é um vídeo que eu gravei de mim mesmo procurando informações sobre ele no YouTube. Número 8, aí. Aqui, isso aqui é no YouTube, é um vídeo, eu estou procurando, tá vendo? Quantas pregações dele, essa aqui é apenas uma delas. E nessa pregação, por exemplo, que está em norueguês, ele está pregando sobre essa profecia. Esse é Emanuel Minos, que faleceu há 2 anos atrás, né? Se você mesmo procurar a respeito disso na internet, você confirmará todos os dados que eu estou trazendo aqui. Portanto, a pregação, ou melhor, a profecia realmente ocorreu. A questão é se ela merece crédito. Ora, eu queria só analisar os sinais aqui mais uma vez e rapidamente. O primeiro deles, a profecia fala sobre uma detente, que é a melhora nas relações internacionais e o desarmamento de muitas nações. Põe por favor a imagem 9. Nós temos aqui nesta imagem um site da internet de história, de um professor de história, chamado professor Deusimar. E nesse texto aqui, ele vem explicando o que é uma détente, que é uma palavra francesa que significa distensão ou relaxamento. E ele vai dizer aqui, mais embaixo, aqui, o termo é mais frequentemente utilizado em referência à redução geral de tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos da América durante a Guerra Fria, ocorrido no final da década de 60, após a crise dos mísseis de Cuba, até o início dos anos 1980. A detente avançou paulatinamente até os encontros de cúpula de Reykjavik em 1986 e de Washington em 1987, quando Ronald Reagan e Gorbachev assinaram o fim da Guerra Fria, né? Então de lá para cá o desarmamento foi acontecendo e um clima de uma paz que aparentemente era para sempre, né,
enganou diversas nações, como o Brasil, por exemplo. Esse foi o primeiro sinal que com certeza aconteceu. O segundo sinal diz respeito à igreja. E na minha franca opinião, acho que nós nem precisamos comentar isso, né, irmãos? Porque é óbvio que nós estamos vivendo esse período que foi profetizado, de uma igreja que está voltada para o tema de felicidade, prosperidade, sucesso, fama e coisas assim. O terceiro sinal, a desintegração moral por causa da influência da TV. Eu também acho que nem precisamos comentar a respeito disso. É óbvio que isso está acontecendo, e é claro que todos aqui já viram imoralidade na televisão, mesmo sem querer. TV, internet, celular. Ora, ela não poderia falar de internet numa época em que isso não existia ainda. Computadores pessoais não existiam ainda. Ela viu na sua visão monitores. E talvez ela tenha visto na visão monitores de computador também. Mas para ela tudo aquilo era TV, né? Compreendem? E o que ela disse está se cumprindo. Toda a imoralidade aparece na televisão, aparece na tela do seu computador, na telinha também do celular para quem está ligado na internet. E isso contamina a igreja, isso contamina você. Porque não foi por acaso que Deus nos deu esta revelação. Se a igreja não estivesse aqui nesse momento, nós nem teríamos conhecimento disso, porque o Senhor nem precisaria nos revelar isso. Mas é para que nós estejamos alertas, irmãos, para que não estejamos adormecidos, para que nós estejamos conhecendo o tempo que vivemos. E eu queria aqui alertar aqueles que lamentam a volta de Cristo agora. Ah, eu queria tanto casar, eu queria tanto ter um filho, eu queria tanto ser vovô, ser vovó. Pelo amor de Deus, deixa de ser carnal. Converta-se. Converta-se. A nossa vida aqui na terra é como um sopro passageiro, irmãos. A nossa verdadeira vida está na glória com o Senhor, queridos. Na glória com o Senhor. Aqui é como o casulo de uma borboleta, irmão. Você está entendendo? Isso aqui é uma prisão, queridos. Estamos presos nessa carne, presos nesse planeta que jaz no maligno. Mas graças a Deus que perto está o Senhor, que em breve subiremos, irmãos, será num piscar de olhos. Imagine, eu estou aqui falando com vocês e pode ser que agora mesmo o Senhor nos leve para a glória, se assim Ele quiser. Piscar de olhos. Então não coloque seus sonhos nesse mundo. Continue vivendo a sua vida, continue trabalhando, continue fazendo projetos, mas coloque todos eles diante do Senhor em oração. Ore, ore.